Olá, queridos estudantes dominantes online, professor Sano Massarani, e vamos nesta aula iniciar nossos estudos sobre as reformas religiosas, ou reforma protestante. Vamos começar definindo o que foram as reformas religiosas. São movimentos de caráter religioso, mas não somente religioso, político, social e econômico, iniciados na primeira metade do século XVI, que vão provocar uma forte ruptura dentro da Igreja Católica Romana, consolidando aí o protestantismo, através do protestantismo, outras formas de cristianismo no Ocidente. Então, pessoal, nós vamos ter movimentos contrários ao dogma católico desde o início da era cristã. Mas o marco inicial das reformas religiosas protestantes é 1517, quando o monge Martinho Lutero vai fixar suas 95 teses na cidade de Wittenberg, onde ele dava aula na Universidade de Wittenberg. Acredito que ele tenha fixado na universidade, nas igrejas, os seus pontos em relação, criticando o dogma oficial do catolicismo. Antes do Lutero, tivemos outros reformistas, tivemos o John Wycliffe na Inglaterra, o Jan Hus, o tcheco Jan Hus. Tivemos uma ruptura muito forte no catolicismo. A gente comenta na aula de Império Bizantino no século XI, a gente comenta também na aula da Igreja Católica na Idade Média. O cisma católico, onde há divisão entre a Igreja Católica Romana e a Igreja Católica Ortodoxa. Então não é novidade, desde o início da era cristã, nós temos aí disputas teológicas em relação à crença oficial do catolicismo. Mas a reforma protestante ela é muito significativa, porque é uma ruptura muito considerável, inclusive de crenças, como a gente vai analisar. E o marco é realmente o Martinho Lutero, em 1517. Vamos começar pelas ideias, então, que o Lutero vai defender dentro do seu pensamento. A grande crítica do Lutero em relação ao catolicismo era a venda de indulgências. O que são indulgências? Era uma forma de você garantir o seu lugar no paraíso através da compra, através do dinheiro ou através da doação. Então Lutero vai criticar muito isso, que não precisava você ser um bom cristão, bastava você comprar o seu ingresso, vamos dizer assim, o seu ticket para o paraíso. E aí o Lutero vai desenvolver todo um pensamento que vai ter como base a ideia de salvação somente pela fé. O que seria essa ideia central, pessoal? Isso é fundamental, pensamento protestante. O que seria a salvação somente pela fé? O perdão de Deus ele deve ser aceito e não conquistado através de boas obras e da compra do perdão. Você não sabe se vai para o paraíso em vida, só vai saber após a morte, através da sua fé. O Lutero criticava essa ideia da indulgência, porque você comprava indulgência, fazia doações para receber indulgência e garantia o seu lugar no céu. Lutero vai dizer que não, o seu lugar no paraíso se dá somente pela fé e não por supostas boas obras. Você só vai saber isso após a morte. Então é a base do luteranismo e a base do protestantismo, nesse seu momento inicial, a ideia da salvação somente pela fé. E o Lutero ele vai dizer também que não há necessidade de um intermediário na relação entre o fiel e Deus. Se a salvação se dá somente pela sua fé, você tem uma ligação direta com Deus. Não precisa necessariamente um padre ou do Papa. O Lutero vai até defender pessoas que ajudem você a ler a Bíblia, a interpretar a Bíblia, que sejam guias, mas a ligação é sempre direta, você e Deus. E com isso ele vai determinar o fim da supremacia do Papa. O Lutero ele vai ser excomungado pelo Papa e passa a defender, então, uma igreja onde não haja necessidade do Papa. É uma ruptura, pessoal, como eu estou dizendo, muito forte. O Lutero também vai defender o fim do celibato, ou seja, o padre não poderia casar naquele momento. Durante uma parte da Idade Média, era permitido o casamento de padres. Depois foi implantado o celibato e o Lutero agora era contra o celibato. Vai haver uma defesa, não do Lutero em si, mas é uma consequência do seu pensamento, uma negação do culto aos santos, à Virgem Maria e às imagens. Por quê? Que seriam intermediários também da sua ligação direta com Deus.
O Lutero ele vai cultuar, ele vai gostar muito, tem uma certa adoração pela Virgem Maria, mas depois isso foi diminuindo. Tá? E ele vai dizer que, por exemplo, que os santos têm vidas exemplares, mas que não devem ser cultuados. Né? Porque senão, inclusive, há até uma discussão teológica em relação ao monoteísmo. Né? Se você cultua santo, se você reza para santo, ora para santo, não estaria aí respeitando a crença num Deus único. Isso é uma discussão assim, muito intensa entre a discussão da Santíssima Trindade, né, 3 em 1, Pai, Filho e Espírito Santo, e também no culto aos santos em relação ao monoteísmo ou não, né, que seria uma suposta quebra ao monoteísmo. Então o Lutero, mesma coisa em relação às imagens, né, o Lutero não vai negar as imagens em si, mas vai dizer que muitas igrejas exageram, que há um certo exagero, e depois isso foi ficando, né, cada vez mais incisivo, essa negação do culto aos santos, da Virgem Maria, apesar de ter, né, admiração e das imagens. Mas o Lutero ele vai manter, de certa forma, alguns rituais do catolicismo, como batismo e eucaristia, mas não com uma importância crucial ou ser extremamente necessário. Então a gente vê que em igrejas protestantes temos aí o batismo, mas não tem a importância, né, fundamental que há na Igreja Católica. Temos já a imagem das teses de Lutero, vamos continuar falando um pouquinho do luteranismo. O Lutero vai defender a livre interpretação da Bíblia. Só que para se chegar a uma verdade, pessoal, isso é importante. Não é cada um vai ter a sua visão e vão existir visões plurais da Bíblia. Não é isso. Cada um vai interpretar do seu modo, mas para chegar a uma verdade única. E ele vai dizer então que a Bíblia é a palavra suprema, não leis da igreja. Outra diferença em relação ao catolicismo, que dá sim importância à Bíblia, mas dá muita importância às leis da igreja. Para o luteranismo, não. A Bíblia é a palavra suprema. E isso vai ser levado também em outras correntes do protestantismo. O Lutero, inclusive, é um dos atos mais revolucionários, muito revolucionário. Ele vai traduzir a Bíblia para o saxônio, botar grosso modo em alemão, que seria a língua comum da região. Ele vai traduzir a Bíblia do latim para a língua comum, para o vernáculo comum. Isso vai permitir, a minoria da população sabia ler, mas isso vai permitir um acesso, à questão das escrituras. No catolicismo, por exemplo, as missas, e até hoje, por exemplo, na Itália, continuam sendo rezadas em latim. Muita gente não entende. Então o Lutero, ao traduzir a Bíblia, ele vai abrir, um leque, de acesso a esses textos jamais visto anteriormente. E o luteranismo vai receber um intenso apoio da nobreza alemã, porque a nobreza alemã tem um interesse nos bens da igreja. Então, havendo a ruptura da igreja católica com aquelas regiões, as terras da igreja estariam, entre aspas, livres para serem tomadas pelos nobres. Lutero vai receber, sim, um apoio muito forte da nobreza da região. Bem, pessoal, então essas são características importantes aí do luteranismo. Vamos falar um pouco sobre outra vertente clássica do protestantismo, que é o calvinismo. O calvinismo vem, do João Calvino, Jean Chauvin, um pensador francês. Ele vai defender a predestinação total e absoluta do homem. O homem é apenas um instrumento da vontade divina. Tá? E toda a sua vida já estaria traçada desde antes do seu nascimento. Então, essa ideia de predestinação é um eixo central do calvinismo. Há uma discussão filosófica muito forte em relação ao livre-arbítrio. Se sua vida já está traçada desde antes de você nascer, será que existe ou não livre-arbítrio? É uma discussão filosófica mais complexa. Então o calvinismo dá também essa abertura à discussão. Então a predestinação total e absoluta do homem. E o Lutero, por exemplo, vai dizer que só sabemos se somos predestinados ao paraíso ou não após a morte. E o Calvino não. O Calvino vai dizer que existem sinais terrenos, e isso é muito importante, pessoal, de que você possa ser um predestinado. É através da quantidade de trabalho e riqueza acumulada. Ou seja, o seu trabalho, a dignidade através do trabalho e a riqueza que você consegue
através do trabalho. Isso vai mudar profundamente a história do mundo, vai mudar profundamente a história da Europa. Por quê? O pensamento do Calvino, de que o trabalho e a riqueza são sinais da predestinação ao céu, ao paraíso, faz com que a burguesia tenha um caminho livre para sua ascensão nas regiões que vão praticar aí o calvinismo, por exemplo. Porque o calvinismo, de certa forma, abre espaço para práticas capitalistas, inclusive a usura, que é um empréstimo a juros, e um lucro, né, de certa forma, exagerado. A Igreja Católica proibia a usura, proibia o empréstimo a juros. Calvino não quer dizer que você tenha que acumular riqueza e gastar. Pelo contrário, porque o calvinismo, ele tem a moral do calvinismo, ela é muito ponderado, vamos dizer assim. Busca evitar o lazer extremo, evitar o prazer extremo, evitar há todo um controle comportamental que o calvinismo vai trazer. Mas uma das ideias do calvinismo básicas é de que é possível saber se você é um predestinado através dessa questão do trabalho. E a gente não pode deixar de comentar, a gente fala isso tanto no nosso curso de filosofia quanto sociologia, do pensador alemão Max Weber, nossa obra Ética Protestante, que vai usar muito dessa ideia de que o protestantismo está intrinsecamente ligado à expansão do capitalismo. É uma corrente assim bem interessante de estudo. O Calvino ele vai conseguir governar a cidade de Genebra, na Suíça. A ideia do Calvino era que o Estado deveria ser subordinado à Igreja. E ele vai conseguir colocar até isso em prática, porque ele governa Genebra. Os calvinistas têm grande presença, né, na Suíça, na Holanda, e vão influenciar todo o mundo ocidental na Idade Moderna. São chamados de huguenotes na França. A Igreja Presbiteriana deriva dos calvinistas e os puritanos ingleses, que vão acabar colonizando os Estados Unidos. Então, mas a influência do calvinismo ela vai muito além dos próprios calvinistas. A influência do calvinismo, como acabamos de comentar, ela vai se refletir até no sistema econômico do mundo hoje. Bem, pessoal, então a gente finaliza aqui a primeira parte, né, sobre reforma protestante, falando das correntes clássicas aí, que é o luteranismo e o calvinismo. Na próxima aula vamos falar sobre o anabatismo, sobre o anglicanismo e sobre a resposta da Igreja Católica, que é a contra-reforma. Aguardo vocês. Bons estudos!